Oiê, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram sobre maternidade. Já tem muito tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo pra vocês, mas eu estava esperando porque, como mesmo no vídeo eu vou explicar, a maternidade não é nada fácil. Eu praticamente não tenho tempo pra sentar aqui e conversar com vocês e falar sobre os acontecimentos. Então eu tava fazendo os vlogs porque eles são mais dinâmicos, né? Eu consigo gravar durante a semana da forma que dá e depois eu sento pra editar num momento calmo. E aí agora finalmente eu consegui um tempinho e eu falei, eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês me mandaram, que eu já estava devendo faz um tempo. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas. Eu separei 10 perguntas, então eu vou responder elas para vocês. Acho que se eu segurar o microfone, tem mais chance do som não ficar cagado. Como foi o seu puerpério? O meu puerpério foi muito calmo. Tive uma gravidez muito tranquila. Depois do parto, eu passei o puerpério, né, que são aqueles 40 dias pós-parto. Eu estava com meu marido, então tive o privilégio do João estar do meu lado, porque a carreira dele nem sempre ele pode estar perto, mas ele pôde estar nesse momento. Então, assim, eu passei o puerpério mais calmo que eu podia imaginar. Eu tive o apoio da minha família, então minha mãe estava lá, depois a minha irmã chegou, a minha sogra fazia tudo por mim. Uma coisa que é geral para todo mundo, a questão dos hormônios, né? A gente, mesmo tendo todo o suporte, tudo muito tranquilo, teve momentos que eu ficava muito triste, de repente, não sabia por quê, começava a chorar. Teve momentos que eu tinha uma raiva que subia, que eu não sabia de onde vinha. Nada estava acontecendo, eu estava raivosa. Então, assim, você fica tendo uns certos altos e baixos, mas no geral o meu puerpério foi muito tranquilo. Como foi e como está sendo a amamentação? A princípio, gente, a amamentação é muito desafiadora. Foi muito mais desafiadora do que eu imaginava. Eu lembro que quando eu estava nas consultas, a médica perguntava se eu ia querer amamentar e pra mim era uma coisa meio óbvia, assim, claro que eu vou amamentar. Só que eu descobri que muitas mulheres não amamentam, nem tentam passar por essa dificuldade, porque é realmente algo muito, muito complicado. Os primeiros 5 dias você tem a apojadura, eu acho que foi nos primeiros 5 dias. E dói muito. No meu caso, doeu demais. Meu peito ficou muito grande, muito pesado. Eu não conseguia nem tomar banho, assim, sem segurar os seios, porque eles pesavam e eu sentia como se eu tivesse um peso absurdo no meu corpo. Fora que o meu bico, né, ficou em carne viva. Eu não tive, assim, rachaduras absurdas, mas doía demais. E pelo que eu descobri e outras pessoas me falaram, é algo que vai acontecer inevitavelmente. Tem gente que passa por isso, 4 dias já tá tudo bem. Mas no meu caso, levou mais ou menos 15, 20 dias pra eu começar a não sentir tanta dor. Mas tinha dias que eu queria chorar, que eu falava que eu ia desistir, que eu não ia conseguir. E o que foi minha melhor amiga nesse momento foi a bombinha. Eu lembro que tinha momentos que eu não tava conseguindo de jeito nenhum, então eu tirava na bombinha e dava pra ela na mamadeira, e foi o jeito que eu consegui passar por isso. E aí, naquele momento que ela tava tomando na mamadeira, eu passava gelo do meu próprio leite materno, ou então a pomada que minha médica me passou, e assim ia. Você teve cólicas? Eu tive muitas cólicas, mas eram cólicas tranquilas. Era basicamente quando ela tava mamando o útero, voltando pro lugar. Nada que me incomodasse muito. E passou bem rapidinho, não foi nada assim, ai meu Deus, que cólica horrível. Como uma cólica de menstruação. Como foi o seu parto e você pensa em fazer relato de parto? Bom, agora a Tereza já tem 4 meses, então eu acho que eu não vou fazer mesmo relato de parto. E eu também nunca quis, porque não foi um conteúdo que eu consumi quando eu estava grávida. Eu sei que tem muitas meninas que, enquanto estão grávidas, gostam de consumir esse tipo de conteúdo, de relato de parto, mas eu não consumia porque eu só queria, na minha mente, ter a projeção e a ideia de como seria o meu parto. Então eu imaginava que seria maravilhoso lá, e não queria ler o de mais ninguém, porque acaba te influenciando, acaba te gerando medos. Então, como não foi um conteúdo que eu consumi, não foi um conteúdo que eu quis produzir, mas o meu parto foi muito tranquilo. Foi uma cesariana, agendada. Não sei como, mas parece que meu corpo já sabia que naquele dia a Tereza ia nascer, tanto que o leite já começou a descer. A única coisa que não foi muito legal pra mim foi a parte da anestesia, porque eu não sabia que eu poderia sim ter o meu marido do meu lado, então eu fiquei sozinha com as médicas falando em espanhol. E a minha comadrona, que era a moça que estava me ajudando ali, ela não era muito simpática, então ela só ficava tipo assim: fica nessa posição, se você se mexer, você pode ter um problema sério, nanã. E ela foi meio grossa. E aí eu comecei a chorar muito de nervosismo, e, enfim, uma posição muito difícil de que você tem que ficar assim como se fosse um camarão, só que a minha barriga não deixava eu me curvar o tanto que precisava. Então o meu anestesista teve que furar 3 vezes pra finalmente conseguir. Então foi um pouco traumático essa parte da anestesia, mas depois disso foi tudo assim maravilhoso. Eu lembro que ela saiu, eu conseguia sorrir, eu nem chorei de emoção, só conseguia sorrir, tipo assim, ai, que linda que ela é. Eu falava pro João, meu Deus, ela é muito linda, ela é perfeita. Enfim, foi maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida. Minha mãe disse que eu cheguei no quarto, assim, em estado de graça. Eu estava muito feliz. Você teve alguma insegurança sobre o maternar? Sim, gente, eu vou falar uma coisa que pode até ser um pouco polêmica, mas eu duvidava muito, assim, eu achava que era tudo mentira. Eu falava assim,
Não é esse amor todo, não é essa coisa toda, é uma coisa que você vai construir, e é ali dia após dia e tal. Não, gente, é um negócio que a criança sai da sua barriga, no meu caso, tá? E era um amor que eu falei assim, gente, essa menina mais que tudo na minha vida. Então, antes sim, eu tinha insegurança, eu ficava com medo. Mas aí eu percebi que é o que todo mundo diz, que uma vez que nasce um filho, nasce uma mãe, e aí você aprende a fazer as coisas. E hoje em dia, eu tenho poucas inseguranças com relação a ser mãe. Eu até que fiquei bem segura e confiante. Como foi pra escolher o nome da Teresa? Você sempre quis esse nome? Desde que eu conheci o João, eu nunca tinha pensado em ter filhos, tá, gente? Eu sabia que um dia eu seria mãe, mas eu não pensava em realmente botar pra frente com ninguém que eu conheci. Mas quando eu conheci o João, isso começou a mudar. E aí eu comecei a pensar sobre ser mãe. E aí eu lembro que a avó dele dizia que ele ia ter 4 filhos. Eu falava, eu não vou ter 4 filhos, que pra mim é impossível. Mas eu já comecei a pensar nos nomes. E aí o primeiro nome que veio na minha mente sempre foi Tereza. Minha avó se chama Terezinha e o apelido dela é Tereza. E eu sempre achei um nome chiquérrimo, atemporal, bonito e mundial, assim, qualquer lugar que você for, é um nome que existe. Então eu queria que fosse um nome clássico, simples, objetivo e que eu sempre achei bonito. E aí quando eu sugeri pro João o nome Tereza, ele amou. Daí eu falei, então se os dois amaram, né? Com certeza nossa primeira filha vai ser Tereza. Você faz a rotina do sono? Vou ter que confessar pra vocês que a rotina do sono é algo um pouco complicado. Não dá pra você fazer. Mentira, não vou generalizar, tem pessoas que conseguem, mas eu não consigo fazer todos os dias exatamente a mesma coisa. Tem dias que a gente vai dormir um pouco mais tarde, tem dias que a gente dorme um pouco mais cedo, depende, tem vezes que eu janto, tem vezes que o João não está, porque, por exemplo, hoje ele tá viajando. A Teteca acordou, tá? Ela tá aqui do meu lado, se vocês escutarem um barulhinho. Então, tipo, hoje ele tá viajando. Aí acaba que a rotina fica um pouco diferente. Mas eu tento todas as noites, pelo menos, dar um banhozinho morno nela, boto ela no peito e ela dorme. Basicamente é isso. Descobri também que é uma caixinha de surpresas, então, assim, cada mês muda. Então, assim, não dá pra você ficar bitolado com rotina do sono, com não sei o que lá. Também é importante você lembrar que é uma fase, então as pessoas que ficam, ai, porque tem que dormir a noite inteira, porque tem que dormir no outro quarto, porque tem que ter autonomia do sono. Cara, não pira. Eu não sei como é que é a sua rotina. Tudo vai depender da sua vida e do seu dia a dia, e aí você vai adaptar a isso. Eu não fiquei pirada com isso. Se ela acordar de madrugada, eu vou lá, eu atendo ela. Se não, tá tudo bem. Mas desde que ela nasceu, ela praticamente dorme a noite inteira. Ela é muito calma, muito tranquila, não me deu trabalho com relação a isso. Só quando ela era bem recém-nascida que ela precisava mamar, acho que 4 da manhã, 3 da manhã. Mas hoje em dia ela acorda, ela vai dormir às 8 e acorda 5, 6 da manhã pra mamar. E é isso. Como foi a decisão de não expor a Teresa e como foi a reação da sua família? A decisão partiu do pai dela. Eu nunca tinha pensado sobre isso, se eu ia expor ou se eu não ia expor, até porque eu não sou famosa, trabalho com a internet, mas assim, eu tenho o meu nicho bem pequenininho, são as pessoas que realmente me acompanham e nunca me aconteceu nada de estranho, assim. Então eu nunca pensei sobre isso. Mas eu já achava meio. Não gostava da ideia de expor demais. Mas eu pensava, de repente talvez eu vou postar uma foto, uma coisinha assim. Só que aí quando o João conversou comigo, ele falou que ele achava que era melhor a gente não expor de jeito nenhum, de forma alguma, e eu comecei a pensar sobre isso. E logo depois de a gente tomar essa decisão e nascer a Tereza, veio o vídeo do Felca falando sobre a adultização, sobre a exposição das crianças, e aí eu tive certeza que era a melhor escolha realmente poupar, preservar a imagem dela, até que ela tenha discernimento para decidir o que ela quer fazer com a própria imagem, né? Não é uma coisa que eu escondo a minha filha, se tá um familiar e quer tirar uma foto em família, tudo bem. Eu mando foto dela para os familiares, para os meus amigos. Ela não tem assim, oh meu Deus, ninguém pode ver a cara da minha filha. Não, mas eu também não exponho na rede social, porque eu não acho confiável. A família entendeu? Gente, por incrível que pareça, a família demorou muito a entender. Algumas pessoas ficavam assim, mas aí não posso postar, não posso não sei o quê. E aí até a gente explicar, não, não é bem assim, você vai poder ver, a gente vai mandar foto, só prefiro que não poste na rede social. Demorou, mas no fim, agora, depois de 3 meses, mais ou menos, todo mundo já tinha entendido, e aí a dinâmica ficou estabelecida que vão existir vídeos, vão existir fotos, mas a gente prefere que não vá para a rede social. Teve muito enjoo no início da gravidez? Gente, enjoo. Eu não sei nem o que eu tive, eu fiquei doente. As pessoas falam, não, porque gravidez não é doença. Eu fiquei 3 meses de cama. Eu achava até que eu tava depressiva. Eu olhava pela janela e eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha existência vale de quê? Eu ligava pra minha mãe chorando, falava, mãe, eu nunca senti isso na minha vida. Então vinha a azia, vinha o vômito, eu tive um enjoo matinal, eu enjoei do cheiro do João, eu enjoei dos perfumes, todos os perfumes, eu enjoei do cheiro da casa. Eu acordava de manhã e eu tinha que passar por um corredor e tinha um banheiro na esquerda e no final do corredor era a cozinha. Eu tinha que tomar café da manhã, mas eu não conseguia chegar até a cozinha por causa do cheiro. Conforme eu ia andando no corredor, eu ia sentindo o cheiro da sala e o cheiro da sala me dava enjoo. E aí eu já parava no banheiro, que era no corredor, e vomitava e voltava pro quarto. Eu não tinha como comer. Realmente foi muito ruim o começo da minha gravidez, no sentido de passar mal.
Mas, como todo mundo diz, passa. Parece que não, mas uma hora passa e aí você esquece e já foi. O que você descobriu que mais ninguém tinha falado? Essa pergunta é difícil. Eu descobri que a gente, quando tá grávida, pelo menos no meu caso, pelo menos eu, que você precisa. É que nem assim, eu preciso beber água. Você precisa de massagem no pé. Eu não tô exagerando, ai, massagem no pé. Não, é uma dor no pé. É um negócio que o seu pé fica. Só massagem resolve. Eu não sei explicar. Aí eu lembro que uma vez eu chorei pedindo pra ele fazer massagem no meu pé. Tipo, por favor, eu acho que eu preciso disso mais do que eu preciso de ar nesse momento. Era um desespero, realmente. O pé doía muito. Eu não sei, tem muita gente que fala isso, né? Que o pé fica inchado. Então não sei se foi uma coisa que eu descobri que ninguém me falou. Mas eu não sabia que era tão urgente essa coisa da massagem. Eu pensava que as pessoas querem a massagem porque é gostoso. Mas não. Você precisa mais do que você precisa respirar. É inexplicável. É isso, gente. Essas foram as 10 perguntas que vocês mais me mandaram sobre maternidade lá no Instagram. Pretendo fazer mais vídeos assim falados no canal. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!